Todo-Poderoso, que o Senhor venha preparar a palavra, que o Senhor venha preparar tudo. Obrigado pela vida de cada irmã, né, que tem se disposto a estar aqui no grupo, trazendo uma palavra, fazendo algo para o Senhor, porque o Senhor é bom, infinitas suas misericórdias. Deus, obrigado, Senhor, por essa oportunidade que o Senhor está nos dando através da irmã Serginha, meu Pai. Usa ela grandiosamente, poderosamente. Que o Senhor venha nos fortalecer a cada dia mais, nos fortificar. Nos ajuda a estar aqui no WhatsApp, mandando mensagem, orando, buscando da tua presença, Senhor. Eu entrego, Senhor, esta ministração desta noite, eu entrego tudo a ti. Em nome de Jesus, amém. Amém, amém. A Montânia tem um hino, um testemunho? Eu gostaria de deixar uma palavra lida, pode ser? Pode, amiga. Que fala sobre intercessão mesmo, né? Glória a Deus. Igual permitir intercessão em nossas orações. A Bíblia nos revela que o Espírito Santo intercede por nós, com gemidos inexprimíveis, que está em Romanos 8:26, diante do Pai. Isso é verdadeiramente libertador. Muitas vezes não sabemos como orar ou o que pedir. A certeza de que o Espírito Santo está presente, traduzindo nossos anseios mais profundos e nossas palavras imperfeitas em orações perfeitas, nos dá confiança e paz em nossa caminhada com Deus. Amém? Amém, irmã. Amém. Deus abençoe. A mãe quer falar mais alguma coisa? Ou só esse versículo mesmo? É só isso mesmo, irmã. Amém, minha flor. Ó, irmão Carlos, seja bem-vindo em nome de Jesus. Oi, boa noite, gente. Muito obrigado, Célia. Você tá bonzinho? Tô bonzinho mesmo. Irmão Carlos é uma alma abençoada que tá voltando para Jesus agora, né, irmão Carlos? Sim. Deus te abençoe. Sinta-se bem em nosso meio, tá? Tá bom, muito obrigado, Célia. Amém. A Ana quer cantar um hino, dar um testemunho. Amém, irmã. Vou ler só um versículo. Aqui que encontra assim, Salmos 51, verso 10, que nos diz assim: cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim um espírito reto. É uma palavra que eu peço a Deus todo dia para estar criando em mim um coração puro, um espírito reto, porque se nós temos um coração puro, nós conseguimos seguir em frente. Porque a palavra de Deus nos diz que a nossa boca fala que o coração está cheio. E se nosso coração está cheio de amor, de paz, nós conseguimos transmitir para o próximo. Né? Amém. Assim eu agradeço a oportunidade. Isso mesmo, minha amada. Isso mesmo. O irmão Carlos quer falar alguma coisa? Não, no momento não. Então tá bom, então. Eu vou estar lendo aqui um versículo da palavra do Senhor, juntamente com as irmãs. Amém? Eu queria estar lendo em Mateus. O capítulo 11, o versículo 28. Está escrito assim: vinde a mim, todos estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. E encontrareis descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Amém, irmãs? Amém. Queria falar umas palavras sobre esse versículo, que nós, irmãs, venhamos entender que Jesus quer nos ajudar a carregar nosso fardo, né? Eu falei até essa palavra hoje no devocional, que aqui Jesus ele não promete, né, que não vai ter fardo e que não vai ter o jugo, né? Mas ele está falando que é suave, o dele está suave e é leve. Isso quer dizer que ele vai nos ajudar. Então, quando a gente está ao lado de Jesus, quando a gente está com Jesus,
Isso não quer dizer que a gente não vai passar prova. Isso quer dizer que ele vai nos ajudar, porque o fardo fica mais leve, o jugo, né, fica mais suave. Então, por isso que a gente tem que ter Jesus do nosso lado. Uma porque ele é bom, porque ele é santo, porque ele é digno, né? E outra porque ele vai nos ajudar a carregar nosso fardo. Então, aquilo que é tão difícil para nós, quando a gente estamos com Jesus, fica mais fácil, fica mais leve, porque a gente vai confiar nele e vai entender que tudo vai dar certo. Amém, irmãos? Amém. Eu não vou falar muita coisa, porque a pregadora da noite não é eu, a pregadora da noite é a Mãe Pati. Então, vamos deixar a cordeira. Vamos deixar a cordeira de Deus. Tá bom? Eu já quero até dar oportunidade para a Mãe Pati. Tá bom, Mãe Pati, para cantar um hino, para já começar a falar alguma coisa. Pode ficar à vontade. Amém. Eu, na verdade, para louvar, não sou muito boa, não. Não, mas a gente ouve. Ai, mas eu sempre, quando ministro a palavra, tem um louvor de Shirley Cavalhais que eu adotei e que ele fala assim... Ai, meu Deus, esqueci. Qual é o nome do louvor? É aquele de Shirley Cavalhais. O homem dos milagres chegou aqui neste lugar para curar enfermidades e problemas, solucionar. Ele é médico formado desde a fundação, cura lepra, cura câncer, cura depressão, cura coluna, cura AIDS e troca coração. Esse Deus é demais, quando Ele quer, Ele age, Ele faz. Ele é tremendo, Ele é forte, é capaz, sabe, poderoso, se creres verás. É demais, toda maravilha que esse Deus faz. Ninguém pode explicar seu poder, é demais. Além de tudo isso, Ele faz muito mais. Amém. Amém, minha Pati. Glória a Deus. Glória a Deus, Mãe Pati. A mãe já está com a oportunidade, tá? De falar aquilo que Deus colocar no seu coração. Amém. Eu cumprimento a todos com a paz do Senhor. Amém. Amém. Para mim é um prazer imenso estar participando juntamente com as irmãs, os irmãos. E Deus é o nosso guarda fiel, né? Nosso protetor. Eu estava meditando na palavra e o Senhor me deu no livro de Ruth. O livro de Ruth, no seu capítulo 1, quem tiver com a Bíblia, pode ir pegando, nos ajudando. Ruth, no seu capítulo 1, eu vou ler o versículo 16. E depois eu vou pular para o 20. Ruth, capítulo 1, versículo 16. E depois o versículo 20. Fala assim. Disse, porém, Ruth, não me insista para que te deixe, nem te afaste de mim, porque onde quer que fores, eu irei. Onde quer que tu fores, eu irei. E onde quer que pousares à noite, eu também estarei. O teu povo é o meu povo, o teu Deus é o meu Deus. E o versículo 20 fala assim. Porém, ele dizia, não me chames mais de Noemi, me chame agora de Mara, porque em grande amargura me colocou o Todo-Poderoso. Amém, irmãos? Amém. Amém. A palavra de Deus, essa mensagem de Ruth é uma mensagem bastante conhecida. Alguns irmãos já ouviram ministrações sobre essa mensagem. Mas a Bíblia nos fala e nos revela que a terra de Moab estava passando por uma escassez, uma necessidade, e muitas pessoas estavam saindo daquela cidade para outra. E assim foi o que fez o marido de Noemi. O marido de Noemi tomou a decisão de sair daquela terra onde ele morava, do lugar, para ir para outra terra, granjear o pão.
Na verdade, a cidade, o país de Israel estava naquela época sendo governado pelos juízes, os juízes que estavam. A cidade, o país estava sem sacerdote, né? E os juízes é que estavam comandando tudo. E o marido de Noemi sai e vai para uma outra cidade. Ele sai da cidade de Moabe e vai para uma outra cidade para viver lá com seus filhos, né? A Bíblia revela que o nome dele é Elimeleque. E ele chama sua esposa e seus filhos e vai para outra cidade, para outro país. Vou dar um exemplo: país, outra cidade. E a Bíblia nos revela que, a história nos conta, que lá ele morre, Elimeleque, ele morre. A Bíblia não revela de que, mas diz que ele morre. E depois, né, a Bíblia revela que Noemi também perde os seus 2 filhos. Eu não sei porque a Bíblia não diz se foi por doença, se foi guerra, o que foi que os filhos dela morreram, como também o esposo. A Bíblia não revela isso. E a Bíblia também não diz se os 2 filhos morreram no mesmo tempo, no mesmo dia, ou se foi consequentemente. A Bíblia só nos revela que morre o marido e morre os 2 filhos. E Noemi agora, e a Bíblia diz que esses 2 filhos eram casados. Um era casada com Orfa, a outra era casada com Ruth. A Bíblia diz que Noemi agora começou a viver angustiada. Ela começou a entrar, posso dizer assim, em estado de uma depressão. Ela começou a viver um momento de angústia, de dor, de solidão, né? Porque ela estava desprovida pelo seu marido, que era o chefe da casa, e desprovida também dos seus filhos, que era o alicerce também, parte dela. Mas a Bíblia nos revela que esses 2 filhos também tinham esposa. Uma chama Orfa, outra chama Ruth. E a Bíblia diz que Noemi agora, no seu momento de dor, de angústia, ela chama as suas noras e começa a se despedir delas. E a Bíblia diz que quando ela reúne Ruth e reúne Orfa, a Bíblia diz que Orfa vai, se despede de Noemi, por certo se despede de Ruth, e ela segue o seu caminho para voltar para o lado dos seus pais, para a casa de seus pais. Mas Ruth, não. Ruth olhou para Noemi e disse: eu não vou te deixar. Onde quer que você vá, eu vou com você. Onde você passar a noite, onde você viver, eu vou estar com você. Agora vai ser assim, Noemi: o seu povo será o meu povo e o seu Deus será o meu Deus. Amém? E a Bíblia ela fala que Noemi diz: mas eu não tenho mais condições de dar filho a vocês, né? A Bíblia retrata isso que ela fala. Jamais não tenho mais condições de dar filho. Por quê? Um exemplo: por que vocês querem ficar comigo? Não, vá viver a vida de vocês. Mas Ruth disse: não, eu não vou te abandonar, eu não vou te deixar. E é interessante isso porque quando a irmã Celinha, ela cria esse grupo de oração e ela começa a nos chamar para orar, pode ter certeza que é o próprio Deus nos despertando. Porque quando a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, ela revela que, ela fala que quando o Senhor chega e diz assim: olha, um outro ajudou e o outro disse: esforça-te. Quando a gente consegue nos unir para junto orarmos, a vitória, pode ter certeza, vem rápido, vem. Porque a gente está em uma corrente de oração, a gente está em um propósito, em um direcionamento, a gente está unido em oração. Você vê que os pedidos de oração, cada instante tem uma pessoa pedindo oração por uma causa, por uma situação, e nós temos também os nossos conflitos diários e passamos por essas fases da vida que não são fáceis. É isso aí até a volta de Cristo. E aí quando
esse grupo se reúne para orar, se reúne para clamar, se reúne para jejuar. Quando se entra em um propósito, pode ter certeza que o Senhor assina a vitória. Amém? Amém. Pode ter certeza que o Senhor assina a vitória. E o que traz o livro de Ruth de exemplo para nós? A gente pode ter muitos exemplos através do livro de Ruth. Um dos exemplos do livro de Ruth que eu posso trazer para mim, para você, é esse momento que estamos vivendo. Um momento em que Ruth viu que Noemi já estava vivendo angustiada, triste, decepcionada, desiludida, a gente pode dizer assim, por certo, entrando em um período de uma depressão, de uma angústia forte, uma tristeza. Ruth olhou para ela e disse: eu não vou soltar a sua mão, eu vou estar com você. Onde você for, eu vou estar com você. Isso nos chama bastante atenção, que é isso que esse grupo está fazendo. Está um dando a mão ao outro. Está um com o pensamento de ajudar o outro. Ninguém está com o pensamento de ajudar a si próprio, não. Vamos juntos orar, vamos juntos clamar, vamos juntos jejuar, vamos juntos interceder. E pode ter certeza que as portas serão abertas, pode ter certeza que as cadeias serão quebradas, que as correntes, que os laços, os nó, sabe, tudo será desatado e o povo de Deus receberá a vitória. Você pode dizer amém? Amém. Amém. Amém, meu Pai. Então, a palavra de Deus, ela se revela para nós grandemente e poderosamente através da história de Ruth para nós. Nessa noite, ela se revela poderosamente para nós e traz para nós esse ensinamento. Nos traz uma palavra de incentivo, de coragem, para que a gente não largue, nós não largamos a mão um do outro. O livro de Ruth traz para nós esse ensinamento. Não abandone o seu irmão. Não abandone o seu irmão. Tem pessoas que estão passando por situações tão terríveis, dores tão terríveis. Se você chega, conta um problema seu a alguém, aí você vai ver que às vezes o problema daquele alguém ainda é muito maior do que o seu. Aí você olha para o seu problema e diz: ai meu Deus, meu problema não está sendo nada para o que o Fulano está passando, para o que João está passando, Antônio, Maria, José, sabe? Mas o importante é que a gente não pode nunca soltar a mão do nosso irmão. A gente não pode nunca esquecer o nosso irmão. A gente não pode ser só pedir a Deus por nós e os nossos irmãos que estão precisando da nossa ajuda, e os nossos irmãos que estão precisando da nossa oração, e os nossos irmãos que estão precisando da nossa intercessão, estão precisando do nosso clamor, estão precisando ouvir uma palavra amiga. Muitas irmãs neste grupo, eu tenho certeza, muitos irmãos neste grupo, muitas das vezes tem pessoas que precisam ouvir uma palavra de encorajamento, uma palavra de ânimo, de força, uma palavra onde levante a sua autoestima, uma palavra onde diga: você vai conseguir, Deus está contigo, nessa peleja você não vai pelejar só, fica quieta, descansa a alma, descansa o coração, essa peleja você não vai pelejar só, Deus está na sua frente, Deus está aí te ajudando, te fortalecendo, Ele é o dono de tudo e de todas as coisas. Se você está no barco e Jesus está no barco, descanse, porque o barco não vai afundar. Se você está em frente ao mar, descanse, que o mar vai se abrir, você vai passar. Será a cova dos leões que está, descanse, o Senhor ordena os anjos ao teu respeito. A gente só não pode parar de orar.
A gente só não pode parar de clamar. Naquele momento de angústia, Ruth viu que Noemi precisava de ajuda. E ela olhou para Noemi e disse: eu não vou te soltar. O teu Deus vai ser o meu Deus. O teu povo será o meu povo. Onde você for, eu vou estar com você. Mas a Bíblia nos revela que quando chega no versículo 20, Noemi começou a falar que ela agora não era mais Noemi, que o nome dela agora seria Mara, porque ela estava em amargura. E observe que a Bíblia diz, olha, que quando ela fala, o meu nome não é mais Noemi, meu nome é Mara, porque em amargura me colocou o Todo-Poderoso. Mas se a gente for analisar, a minha Bíblia, a tua Bíblia, a palavra de Deus fala, Deus ele não quer ver o sofrimento de ninguém, Deus ele não quer ver a angústia de ninguém, Deus não fica feliz com o sofrimento de ninguém, com o momento de tristeza que ninguém esteja passando, não. Nosso Deus não se agrada ao coração dele, por certo, até dói ver o sofrimento de alguém, mas o nosso Deus espera também quando a gente chega e chama por ele e pede ajuda. Já pensou alguém que quer te ajudar? Tem vontade até de te ajudar, mas não ajuda, porque tem medo de te ajudar e depois você dizer quem te pediu ajuda. E o nosso Deus, ele é bem claro e taxativo em dizer, ele não é evasor, ele é educado. E ele chega e pergunta, você quer? Observe que quando aquele cego foi até Jesus, dizendo, Senhor, eu quero ser liberto, livre disso. Você quer? Se você quiser, você vai ser liberto. E a Bíblia diz que naquela hora que o homem disse, eu quero. Então tem coisas que Deus só vai fazer na minha vida e na sua, se eu e você disser a Deus para fazer. Se eu e você disser a Deus, Senhor, eu estou aqui, eu preciso que o Senhor entre na minha vida, eu preciso que o Senhor mude essa causa, eu preciso que o Senhor faça um milagre, eu preciso que o Senhor venha limpar o meu coração, eu preciso que o Senhor venha transformar minha mente, eu preciso de uma mente transformada, de um coração puro, renovado. Deus só vai fazer se você pedir a Ele. Ó Senhor, eu não aguento mais viver esse sofrimento. Eu não aguento mais viver essa história. Eu não aguento mais viver esse problema. Eu não aguento mais estar assim, Senhor. E começa a pedir a Deus, Deus, entra nessa causa. Olha, Jesus, como está a vida do meu filho, entra aí. Olha, Jesus, como está a vida do meu esposo, entra aí. Olha, Jesus, como está vivendo a minha casa, entra aqui. Olha, Jesus, como eu estou vivendo. Por favor, Jesus, faz alguma coisa por mim. E pode ter certeza que Deus, o grande eu sou, o Todo-Poderoso, há de fazer, porque a Bíblia fala que nada é impossível para Deus. Se nada é impossível para Ele, as causas minha e sua se tornam pequenas diante dEle. A Bíblia diz que quando Noemi disse a Ruth, não me chame mais de Noemi, me chame de Mara, porque agora eu sou amarga. Eu sou uma mulher amargurada, eu não tenho um modo de falar que na Bíblia não está dizendo, é eu falando. Eu não tenho mais vontade de viver, eu não tenho mais alegria, eu não tenho mais sonho, eu não tenho mais expectativa de vida, eu não tenho mais nada. Para mim agora é voltar de novo da onde eu vim, voltar para minha casa velha, abandonada lá, voltar para onde eu vim e agora chegar lá e morrer. Porque minha expectativa de vida não tenho mais. Mas ainda bem que Deus estava preparando tudo. Nosso Deus estava preparando tudo. Enquanto Noemi estava dizendo
que ela não aguentava mais no sentido da fala, de viver aquela dor, aquela tristeza, aquele luto. O Senhor estava preparando tudo no campo de Boaz, tudo para dar vitória a Noemi. A Bíblia diz que Noemi, quando volta para as terras de Boaz, com Ruth, e aí quando Ruth chega lá e começa a catar aquelas espigas de milho, os irmãos sabem dessa história e vê que o que acontece, Boaz se encanta por Ruth, e Deus começou ali já a agir a favor de Ruth, a favor de Noemi. Noemi foi abençoada, agraciada. A Bíblia diz que Ruth casou com Boaz e teve filho. E Noemi foi viver uns dias de felicidade, de alegria. Muitas das vezes a gente precisa de alguém que esteja do nosso lado para nos dar a mão, para dizer, você vai conseguir. Você sozinho não consegue, mas se eu dar mão a você, você vai se levantar. Se eu dar mão a você, você vai ficar de pé. Se eu dar mão a você, você vai se fortalecer. Se eu lhe der a mão, você receberá a vitória. Então, amados, a palavra do Senhor para nós, nessa noite, né, nesse início de fim de semana, né, para o início da semana, é o Senhor dizendo, Ele renova as nossas forças, Ele alegra o nosso coração, Ele traz paz à nossa alma, Ele dizendo para nós, busque ajuda, não fique só, não fique sozinha, busque ajuda, mas também se levante. Noemi, com toda a angústia e tristeza que ela estava vivendo, mas ela também se levantou. Como foi que ela se levantou? Ela se levantou porque quando Ruth disse que o Deus dela seria o Deus dela, que o povo dela seria o povo dela, e a Bíblia diz que ela retornou para a cidade da onde ela veio, então ela precisou se levantar e caminhar. E quando a gente se levanta e caminha, tem algum objetivo. E teve. E a Bíblia nos conta que Ruth, né, praticamente Noemi, fez parte da genealogia de Cristo. Se eu não me engano, foi bisavó. Ruth, acho que foi bisavó de Jesus. Se eu não me engano, foi bisavó. A história lá na genealogia de Jesus conta isso. Deixa eu abrir aqui rapidamente no livro de Mateus para ver, mas se eu não me engano, Ruth fez parte da genealogia de Jesus. Ela foi, se eu não me engano, bisavó. Então, Deus preparou tudo, fez tudo aqui. Salomão gerou a Rabi, Boaz gerou a Ruth e Obed. Mas tem falando, né, que Ruth fez parte da genealogia de Jesus. Então, o Senhor já estava preparando todo o cenário para dar a vitória à serva dele ali naquele lugar, né, para dar vitória à serva dele naquele lugar. E não vai ser diferente com a minha vida e a sua vida, né? O Senhor já está preparando o cenário, o nosso cenário de vitória. O nosso cenário, Ele já está preparando tudo ao nosso favor, para nos conceder a vitória, para renovar as nossas forças. Ele é o Deus que renova as nossas forças a cada dia. A gente basta só chamar por Ele. Senhor, me dá força. Senhor, me dá força. Senhor, me dá força. Senhor, me dá força. Senhor, renova as minhas forças. Senhor, traz alegria ao meu coração. Senhor, anima a minha alma. Senhor, perdoa as minhas falhas. Senhor, me ajuda a caminhar. E Deus há de entrar com a providência. Se é cura, Ele há de curar. Se é libertação, Ele há de libertar. Se é transformação de vida, Ele há de transformar. Pode ter certeza que nenhum de nós que estamos vivendo esse propósito vai ser perdido. Cada um de nós vai levantar uma bandeira
cada um de nós vai dar um grito de vitória. Pode ter certeza que a sua casa será abençoada, que a sua família será abençoada, que os seus filhos serão abençoados, que os seus projetos serão abençoados, que o seu comércio, que ter comércio será abençoado, que os seus projetos e sonhos, detalhes que vocês estão apresentando ao Senhor serão abençoados. Coloque tudo no Senhor, confia nele. Pode ter certeza que a vitória vai vir. E mais você vai cantar o hino da vitória. Amém? Deus em Cristo continue abençoando a igreja, fortalecendo vocês, enchendo de unção, de graça, de renovo, de paz. Nenhum dos seus Deus liberta o filho, vai estendendo as mãos sobre ele. Não precisa os filhos saber que está orando pela libertação deles, que a libertação do marido vai botando a mão sobre ele. Não precisa ele saber que está orando por libertação por ele. Irmãos, eu vou contar uma experiência vivida dentro do meu lar. E observei várias vezes. E às vezes que observei, que eu observei essa situação acontecendo, eu me despertei. Quando você está orando por libertação de alguém, se você chega e fala e cita o nome da pessoa, a pessoa está do outro lado, ela está ouvindo, se levanta contra. Satanás vai usar para tirar sua paz, sua alegria. Aí você vai olhar e vai dizer bem assim, porque ainda estou orando, sabe? Então eu estou te dizendo por experiência própria, que eu já observei em orações, às vezes minha ou do meu esposo, pelos nossos filhos, e depois eles, orando por mim, dizendo que precisa de libertação, olha isso, olha aquilo, que não sei o quê. Às vezes o inimigo, até para tentar afrontar, até para tentar botar frustração, ou olhar e dizer bem assim, não ore mais, não clame mais, não peça mais. Mas eu vou te dizer uma coisa, nós não podemos desistir. Não temos o direito de desistir. Colocamos a mão no arado, quem coloca a mão no arado não pode desistir de forma nenhuma. Você foi escrito, habilitado pelo Senhor para fazer parte de um exército de Cristo. E esse exército de Cristo não pode voltar atrás. Suas mãos foram levantadas, sua boca confessou, o seu coração se abriu para Cristo, você não vai poder voltar mais atrás. Porque quem volta para trás, o estado é pior do que quem nunca veio. A Bíblia fala sobre isso. Peça a Deus força, não é fácil. Viver uma vida em servir a Cristo não é fácil. Viver uma vida para Cristo não é fácil. Mas quando a gente chama por Ele, pede a Ele força, Ele dá. Quando a gente pede a Ele graça, Ele dá. Não tem sido fácil. As lutas estão tentando sufocar de todos os jeitos. Mas o Senhor disse que é para eu e você ter bom ânimo. Que Ele venceu o mundo e eu e você também vai vencer. E se Ele disse que eu e você vai vencer, porque Ele sabe que Ele podia confiar em nós. Amém? Deus em Cristo continue abençoando os irmãos e dando a vitória em nome de Jesus. Amém, Marcelinha. Amém, irmã Pati. Palavra assim, abençoadérrima, né? Uma palavra direto de Deus, né, para os nossos corações. É que nós, né, não viemos realmente desistir. A mãe Elisa quer falar alguma coisa, mãe Elisa? Mãe Elisa? A irmã quer falar alguma coisa, um testemunho, cantar um louvor? A mãe Elisa tem que ligar o microfone.
A Maria está com o microfone desligado. Então, amados irmãos, como eu estava falando, não vamos desistir nunca, como a irmã Paty estava falando. Não vamos desistir. Você que está com propósito no coração, do jejum e da oração, continue firme. Como a irmã Paty também falou, a partir do momento que você chama alguém para oração, isso vem de Deus, né? Quando você chama alguém para jejuar, quando você chama alguém para orar, isso é de Deus. Esse é um sinal de que Deus está querendo dar vitória para aquela pessoa que precisa orar, precisa jejuar. Então, é por Deus que nós estamos aqui, né? Por Deus, de Deus, para Deus. Então, que nós não venhamos desistir. Como a irmã Paty já falou, que nós vamos ficar firme. E como já foi lido aqui, né? Porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Então, talvez você está passando alguma provinha, alguma dificuldade. Mas carrega essa provinha, essa dificuldade junto com Jesus. Porque vai ficar mais leve, vai ficar mais suave, ele vai te ajudar a carregar. E nós temos a certeza que logo esse problema vai ser resolvido. Então, que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe também a nossa vida. E falando em jejum e oração, aproveitando esse momento, eu queria falar a respeito da minha casa, né? Como a Irmã Paty falou da casa dela, quando ela está orando pelos filhos e tal, né? O meu filho, esses tempos atrás, ele estava com o coração bem duro. Bem duro mesmo, né? Em relação às coisas de Deus. Foi só eu começar na campanha de jejum e oração, rosto no pó, clamor. Meu filho melhorou o emocional dele, tipo assim, 60%. Ele melhorou demais, melhorou demais mesmo, sabe? Então tem guerras que você tem que lutar com as armas espirituais, que é jejum e oração. Aliás, normalmente, todas as guerras que nós temos que lutar, nós somos cristãos, é com as armas espirituais. Porque a nossa luta não é contra a carne nem contra o sangue, mas é contra os principados da maldade. Então, quando nossos filhos estão afastados, não querem mais saber do Senhor, nós não podemos enfrentar eles, né? Não podemos enfrentar eles com a nossa boca, com a nossa força, né? Com a nossa justiça, que eles vão se rebelar mais ainda. Nós temos que ir contra o inimigo que está usando a mente e o coração deles com as armas espirituais, que é o jejum e oração. Talvez você não é pai, talvez você não é os seus filhos, talvez você é a namorada, talvez você é o esposo. É tudo, a luta é espiritual, a luta é espiritual. Entra no jejum, entra na oração, entra na oração pela madrugada, entra no clamor, né? Paga o preço. Temos que pagar o preço, irmãs. A gente que é mãe tem que pagar o preço pelos filhos. A gente que é esposa tem que pagar o preço pela família. E você está querendo um relacionamento melhor, você tem que pagar o preço por você mesmo para que Deus prepare coisas boas para você. Então, que nessa noite Deus venha abençoar cada irmã que participou. Quero agradecer a Deus pela vida de cada uma das irmãs, tá? Que Deus continue abençoando, que Deus continue honrando, que Deus continue nos ajudando nesse propósito de jejum e oração. E o Senhor tem colocado no meu coração, logo eu vou chegar no grupo, sobre as pessoas que têm dificuldade de perdoar, tem dificuldade de perdoar alguém, está colocando o nome do grupo e a gente vai estar fazendo 3 dias de campanha. A pessoa vai colocar o nome dela no grupo e 3 dias a gente vai estar orando pelaquela pessoa só para Deus mandar quebrantamento no coração dela para ela poder estar perdoando. Porque é através do perdão que nós recebemos as nossas bênçãos. É quando a gente perdoa que Deus abre as portas do céu e nos ajuda nas nossas dificuldades. Amém, irmãs? E que nós devemos continuar firmes nas promessas de Jesus, né, minha irmã? Firme nas promessas de Jesus, amor. Firme. Até encontrei aqui um hino agora. Eu posso cantar um pedacinho? Cante, meu amor. Fique à vontade. Firme nas promessas de Jesus, Senhor, vou cantar louvores ao meu bom pastor. Sempre exaltarei o seu eterno amor. Firme nas promessas de Jesus. Firme nas promessas de Jesus, meu mestre. Firme nas promessas de Jesus. Amém. Amém, Mantânia. Deu pra ouvir? É uma maravilha. Ô, mãe Elisa, a mãe Elisa tem alguma coisa para falar para nós, mãe Elisa? Amém. Mãe Elisa? Mãe Elisa?
Esse é ali de Deus. Mãe Elisa? Eu sei, minha irmã. Cadê tu? Amém. Cadê? Mãe Elisa? Amém. Recebi o louvor. Mãe Elisa, fala um oi aí pra nós. Muito lindo Cadê esse tão louvor. micrófono? Fica muito grande. Antes da irmã cantar esse louvor, eu estava pensando nele. É de Deus, hein, irmã? Ó, Deus é maravilhoso. Minha linda. É, Olha, Deus é fiel, viu? na hora que a irmã começou a louvar, eu falei, não acredito, eu estava pensando justamente nesse hino. Deus é Oh, tremendo. glória a Deus. É um só espírito. Ele tem mais 2 estrofes, Um só só. cantei uma, pra não ficar muito... Um só Mãe, irmãs, eu tô falando aqui um tempão com o microfone desligado. As irmãs me perdoam. Como é que isso tá ali? Eu tô falando um tempão com o microfone desligado. Ô, mãe Elisa. A mãe Elisa saiu, tadinha. Eu tô chamando ela faz um tempão com o microfone desligado. Oh, Jesus. Ô, irmãs, que Deus abençoe irmãs. Que Deus dê vitória para irmãs em tudo. As irmãs chegou a ouvir que eu falar do propósito do meu coração, tá chamando o povo à oração, para quebrantamento de perdão, do coração para perdão? Sim. Ah, então tá. Então as irmãs ouviram, porque eu achei que eu tava com o microfone desligado também. Ô, irmã Solange, ora para nós terminarmos o culto. Todo mundo recebeu uma oportunidade, né? Alguém quer falar mais alguma coisa? Tá tudo bem? Tá tudo bem, graças a Deus. Então, ora para nós, irmã Solange, para nós terminarmos. Senhor, meu Deus e meu Pai, obrigado, Jesus, pela palavra, obrigado por esse momento com as irmãs, Senhor, tu és maravilhoso. Eu só tenho motivo de agradecer, Senhor. O Senhor é fiel desde o louvor, desde a palavra, de tudo que aconteceu aqui hoje, meu Pai. Eu creio que o Senhor tem muito mais, meu Pai. Mais pessoas que veio. Traga aqueles que estão cativos, oprimidos. Ah, Jesus, porque eu creio que grande será a vitória. Esse grupo não foi em vão. Esse grupo estava no coração do Senhor. E eu creio, meu Pai, que nós seremos fortalecidas e fortificadas na força do teu poder. Que nós venhamos ter um sono abençoado, que nós venhamos ter paz, ter uma noite abençoada. Que o Senhor cuide de cada um dos grupos, que o Senhor dê o direcionamento e faça tudo aquilo que o Senhor tiver para fazer no nosso meio, meu Pai. Eu só tenho motivo de agradecer e que o Senhor esteja conosco. Amém, Jesus. Amém, graças a Deus. Amém. Que Deus dê uma noite abençoada para nós. Fique com Deus, cada um das irmãs. O irmão Carlos fica firme com Cristo, viu, irmão Carlos? Deus tem obra linda na sua vida, viu? Deus abençoe. Fique com Deus. Deus abençoe. Fica com Deus. Fique com Deus. Boa noite. Tchau. Amém. Tchau, boa noite. Boa noite. Deus abençoe a todos. Amém. Amém. Deus abençoe.